Está começando mais um vídeo no meu, seu, no nosso Um Belo Dia Resolvi Pensar, esse canal que produz conteúdo filosófico semanalmente, toda quarta e toda sexta sai vídeo aqui. Então já se inscreve no canal, meu jovem, ativa o sininho para receber as notificações e não deixa também de me seguir lá no Instagram, @liafreitasfilo. Lá eu faço um conteúdo diferenciado, enquanto aqui eu apareço 2 vezes por semana, gente. Lá vocês vão ver a minha cara todo dia produzindo conteúdo filosófico. Abro caixinha de perguntas, vocês fazem sugestões de temas que aparecem aqui. E como eu sempre falo, me seguir lá no Insta é completar a experiência Um Belo Dia Resolvi Pensar. E o tema de hoje, meu povo, humor e piadas, né, gente? Eu sou uma pessoa suspeita pra falar desse tema porque vocês sabem que eu não sou assim um ser humaninho tão sério, né, gente? Tenho uma mentalidade assim, humor quinta série, uma coisa pra ser nossa, tenho, não vou negar, e é por isso que eu gosto tanto desse assunto. Só que esse tema, riso, comédia, né, gente, é um tema assim controverso na história da filosofia, justamente porque durante muitas concepções filosóficas aí, ao longo dessa história, os filósofos colocaram riso num lugar assim de inferioridade. Mas o primeiro que vai falar aí que o homem é um animal que ri é o nosso queridíssimo Ari, também conhecido aí como Totó, né, gente, para os mais íntimos. Bom, Aristóteles, na obra A Poética, vai falar sobre um dos gêneros aí do teatro grego, né, gente, que é a comédia. Ele vai falar sobre a tragédia, mas ele também vai falar sobre a comédia. E Aristóteles já vai deixar claro ali que a comédia é um gênero teatral inferior à tragédia, porque ela trata de temas mundanos, ela fala sobre o ridículo, o feio e as coisas baixas da vida. E essa caracterização, gente, do riso e da comédia como algo inferior, ela vai se arrastar ao longo aí dessa visão cultural do Ocidente, principalmente na Idade Média, quando o riso é visto como algo diabólico. Na Idade Média, gente, o riso vai ser visto como uma expressão profana e diabólica, porque se nós somos pecadores e vivemos debaixo desse peso do pecado, o único lugar para nossa espiritualidade Está na tristeza, no arrependimento, na punição. Então tudo aquilo que é cômico, engraçado e que zomba, vamos dizer assim, desse absurdo da vida, vai ser visto como algo muito negativo ali naquele pensamento cristão da Idade Média. Bom, gente, e se a gente for pensar, o riso e a comédia tá sim nesse lugar ambivalente, ou seja, é sempre controverso. Aquilo que a gente ri, aquilo que a gente considera como cômico, sempre é algo que vai ser controverso dentro da visão de alguém. Então, como o riso e o cômico tá ligado ao ridículo, o ridículo é uma parte que nenhum de nós gosta de mostrar. Então, a risada, ela tá muito ligada a revelar aquilo que tá escondido, ocultado. E aí, gente, quem gosta de falar sobre esse aspecto oculto da realidade, do inconsciente, é o nosso queridíssimo Freud, que vai fazer um estudo super interessante aí sobre o xiste. O xiste, gente, é como se fossem piadinhas, anedotas, aquelas piadinhas que vêm com jogos de linguagem, que às vezes a gente gosta de usar no dia a dia, o famoso trocadilho ou trocadário do carilho, né, gente? E agradeço, estou muito feliz com um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando Pinto. Muito obrigado, Thomas. Thomas Turbando Pinto. E aí ele vai observar que o xiste, ele tá ligado à suspensão daquilo que foi recalcado. Essa piadinha, ela deixa aparecer uma verdade que foi censurada de alguma forma. Então, o xiste, ele tem esse caráter transgressor. Outra coisa interessante que o Freud vai dizer é que o xiste tá ligado, sim, a um processo social, ou seja, a gente ri daquilo que o grupo e que a sociedade de alguma forma ri. E que essa risada, ela nos identifica de alguma forma em determinado grupo. E quem vai falar também desse caráter social do riso é o filósofo francês aí, Henri Bergson. Uma coisa interessante que o Bergson vai falar é que o riso, ele tá ligado a 2 aspectos aí da realidade, que segundo ele é a vida e o mecânico. A vida para o Bergson é aquilo que é contínuo, que segue um fluxo e, portanto, é mutável e adaptado. E aquilo que é mecânico é aquilo automático e que segue sempre o mesmo padrão. Então, por exemplo, a vida está em nós seres humanos porque nós seres humanos somos adaptáveis e os instintos estão ligados a essa programação biológica da natureza mecânica.
E aí, onde é que entra o humor, né? A comédia, o riso? É quando esse vivo se deixa levar por essa incapacidade de adaptação do mecânico. Então, basicamente, o que o Bergson está dizendo é a gente rir sempre de uma quebra da continuidade, de uma quebra de uma lógica, de um padrão. Ou seja, o humor está sempre ligado àquilo que é inesperado. E aqui eu vou trazer o exemplo do famosíssimo Charlie Chaplin, né, gente? Que é o cara mestre em fazer essa quebra, em trazer o inesperado de uma forma assim bem corporal na comédia e no humor dele. Outro exemplo clássico dessa quebra aqui no Brasil é o famoso Didi e os Trapalhões. Gente, ainda hoje eu me racho de rir com aquela sketch do Didi vestido de Maria Bethânia, dizendo: o primeiro me chegou como quem chega do bar. Trouxe 1 litro de aguardente, tão amarga de tragar. E durante muito tempo esse humor mais corporal foi visto como algo muito engraçado, tanto na TV quanto no cinema, mas hoje em dia existem outros estilos de comédia, como por exemplo o stand-up. A coisa que o humorista de stand-up mais faz é trazer o cotidiano de uma forma absurda, é mostrar que aquilo que é super corriqueiro não faz sentido nenhum. E aqui entra a perspectiva do Bergson sobre a função social do riso. O Bergson vai dizer que o riso é uma arma que desarma a gente, porque revela a falta de sentido, o ridículo, aquele lado que ninguém gosta muito de ver, mas na hora que a gente ri disso, passa a não ser tão pesado assim. O riso, portanto, para ele tem uma função social porque ele não fala exatamente do interior, mas do exterior, daquilo que todos nós de alguma forma compartilhamos. Sem falar que o riso também alerta sobre aspectos da realidade, aspectos que não fazem sentido na nossa realidade social, por exemplo. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem Polinésio. Hebe, Camargo. Adoro. E aqui eu retorno à comédia grega para a gente pensar esse caráter transgressor do riso, não só como esse elemento do estilo de comédia que a gente ainda carrega hoje, mas desse aspecto cultural que a gente carrega no Ocidente, como a gente ri, do que a gente ri. A gente sabe que tanto a comédia como a tragédia teve origem ali nos cultos ao deus Dionísio, né? E a comédia, ela teve origem ali nos cortejos fálicos, né? Durante ali os festejos dionisíacos. Então, no seu cerne, a comédia já carrega esse aspecto transgressor, obsceno. E aí, quando de fato esses cortejos passam a se tornar um estilo, um gênero artístico, uma das características principais da comédia é o fato de que ela não se prende às histórias mitológicas, às histórias dos deuses, mas ela fala sobre questões humanas, as questões do povo. Então a gente já percebe aí a conotação do porquê do Aristóteles colocar a comédia como um gênero inferior, porque ela fala daquilo que é vulgar, daquilo que é comum, daquilo que faz parte do povo. E aí esse aspecto transgressor da comédia também se manifesta nesse aspecto iconoclástico, ou seja, de quebrar com certos ícones e com certas figuras de autoridade, como é o caso do grande comediógrafo Aristófanes, que ridicularizou Sócrates. O Sócrates, na obra As Nuvens, do Aristóteles, foi colocado como um sofista. Gente, pense aí, eu acho que seria o pior xingamento que o Sócrates poderia receber, era ser chamado de sofista. Então a comédia, ela tá ligada, portanto, tanto a esse aspecto de quebra, de destruição, de transgressão, como ao mesmo tempo ela revela a falta de sentido da vida e como de alguma forma a gente cria sentidos e esses sentidos não precisam ser levados de forma tão pesada assim. E já que o gênero da comédia, ele tem origem ali nos cultos dionisíacos, quando a gente fala de Dionísio, a gente não pode deixar de falar do queridíssimo Friedrich Nietzsche, né, gente? Que vai ser o cara que vai falar sobre a importância de trazer esse elemento dionisíaco para a filosofia. No livro dele, do Assim Falava Zaratustra, ele fala constantemente sobre essa necessidade da gente aprender a rir, aprender a zombar dessa lógica e linearidade do pensamento ocidental. Para o Nietzsche, a risada é um desprezo dessa seriedade, unidade que a razão ocidental colocou e estabeleceu para a nossa cultura e para a nossa epistemologia, ou seja, para a forma como a gente interpreta racionalmente a realidade. Por isso que o Nietzsche vai ser muito conhecido por usar ironias, por ter esse jeito mais ácido, portanto destrutivo e transgressor na filosofia. E aí eu trouxe vários aspectos aqui do que os filósofos vão falar sobre o riso, a comédia, o humor, mas uma coisa eu sei do seguinte, que sempre o filósofo é colocado como essa figura muito séria, né? O sábio verdadeiramente é aquele que não ri, que leva tudo muito a sério, mas o que o Nietzsche vem propor é o contrário, né? De que a gente comece a zombar dessa seriedade um pouco, que a gente perceba o trágico da vida também com certa leveza. Para qualquer pessoa que lê Nietzsche de uma forma assim inicial, pensa que ele é um cara muito triste, muito deprê, mas é o contrário, gente. O Nietzsche é um cara que vem propor uma alegria no pensamento.
Então é isso, gente. Terminamos aqui mais um vídeo. Será que eu falei muito sério sobre comédia? Talvez, né, gente? Mas eu acho que sim, por mais controverso que seja, esse assunto deve ser levado um pouco mais a sério. Me deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!